E o bom argentino Vieto está livre no mercado. Será que ele pode pintar no Palmeiras ou em outro clube brasileiro? O vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender a realidade dessa história e fala também sobre o Corinthians. Depois da derrota para o América, Alessandro, gerente de futebol do Timão, foi muito duro com o jogador do próprio clube. Bora te falar também a respeito do São Paulo, que voltou a conversar com o Savarino. Já o Flamengo está interessado em um jogador do Zenit. Preciso te contar também sobre o Cruzeiro, que vai embolsar 5 milhões de reais graças a uma negociação internacional. Para completar, tudo sobre o mercado, o Vasco de olho em Soteldo e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, além de bastidores, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Estou colocando na tela os jogos desse domingo com os meus palpites para te ajudar na hora H. Tem Fluminense e Red Bull Bragantino, o Flu numa péssima fase, ainda assim vou de Fluminense. Grêmio e São Paulo, fiquei muito na dúvida em relação à vitória do Grêmio ou empate. Tô indo no Grêmio sem muita convicção. Já para Palmeiras e Curitiba, o Verdão é muito favorito, essa é pura de 10. Para completar, Goiás e Cuiabá, outro jogo equilibrado, mas eu imagino que o Goiás deva levar. E você, gosta de futebol? Então vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Para participar é só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e bora lá. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Marinho, jogador que interessa ao São Paulo, foi oferecido ao Cruzeiro e já descartado. O América também demonstrou a intenção de fechar com o jogador do Flamengo e chegou a fazer uma proposta oficial, informação que me foi confirmada por um dirigente do Coelho. O América não tem condição de chegar nos 650 mil que o Marinho pede. A oferta do Coelho foi de um salário menor e com premiações podendo se aproximar dessa pedida. Bora falar também sobre o Corinthians, o único clube brasileiro que ainda não pontuou na condição de visitante. São 5 jogos fora de casa e 5 derrotas. O Corinthians perdeu para Goiás, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e América. Para piorar, o saldo é negativo em 9 gols. Karim Benzema não é mais jogador do Real Madrid. A bomba foi divulgada pelo próprio clube madrilenho na manhã desse domingo. Tudo se encaminha para que ele vá jogar na Arábia Saudita. Tem uma proposta multimilionária do Al Ittihad. Fim de uma era, o cara estava desde 2009 no Real Madrid conquistando todos os títulos. Por falar em negociações internacionais, o PSG pretende anunciar em breve Marco Asensio, outro ex-jogador do Real Madrid. O Asensio tem um acordo verbal para se tornar jogador do PSG até 2027. Bora falar agora sobre o Flamengo e o interesse num jogador que pertence ao Zenit. Trata-se de Douglas Santos, lembra dele? Lateral esquerdo revelado no Náutico, com boa passagem pelo Atlético Mineiro, chegou a jogar na seleção brasileira. Vive fase espetacular com a camisa do Zenit, só não é mais importante lá do que o Malcom e do que o Claudinho. Por exemplo, na atual temporada, 36 jogos e 6 gols. A ideia do Flamengo é contratar o Douglas Santos por empréstimo com opção de compra, basicamente o que foi feito em relação ao Ayrton Lucas. O próprio staff do jogador confirmou a tentativa rubro-negra, mas a chance de negócio é perto do zero. O Zenit hoje é o clube mais rico da Rússia e não tem aberto mão dos seus principais jogadores, especialmente por propostas como essa, de empréstimo com obrigação de compra. Se o Fla quiser de fato levar essa história adiante, vai precisar oferecer um valor bacana para comprar o jogador, que é muito bom. Seria uma ótima aquisição, embora para mim meio esquisita, né? O Flamengo, com tantas necessidades, vai trazer alguém para a lateral esquerda, onde o Ayrton Lucas vive fase espetacular. E você concorda com essa contratação? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre o São Paulo para explicar uma negociação em andamento. São Paulo tem como prioridade para contratar o Marinho. E a coisa até deu uma avançada nos últimos dias, embora ainda faltem alguns valores para serem equacionados. O Marinho pedia 650 mil, São Paulo oferecia 450. São Paulo já aumentou a oferta para 500 mil, também já concordou em dar 2 anos de contrato. Uma pequena diferença ainda impede o acordo, ou o anúncio do acordo. Mas queria contar sobre um outro nome, Savarino. Esse nome começou a ser cogitado pelo São Paulo algumas semanas atrás, até que o tricolor procurou os representantes do atleta e o Salt Lake City, time da Major League Soccer, e ouviu que o negócio só sairia se o São Paulo pagasse 13 milhões de reais para a compra do jogador e um salário na casa dos 720 mil por mês. O tricolor desistiu da contratação e saiu da parada. Só que São Paulo foi avisado que o Fortaleza tenta fechar os últimos detalhes para comprar o Savarino em condições bem melhores.
com cifras inferiores aos 13 milhões pelos direitos econômicos e também com um salário bem abaixo disso. Foi o suficiente para que o São Paulo voltasse às tratativas, não há proposta oficial, mas o São Paulo procurou as partes para tentar entender o porquê do comportamento diferente. E aí o São Paulo foi avisado de que as partes topariam reproduzir para o São Paulo aquilo que está sendo discutido com o Fortaleza, até por isso o São Paulo volta a debater sobre a contratação. Não sei se você lembra do Savarino, meio atacante venezuelano com passagem boa pelo Atlético Mineiro. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Informação exclusiva, quero te contar que a Raposa vai faturar nos próximos dias 5 milhões de reais. Tudo por causa da transferência do Thiago entre clubes na Europa. Não sei se você lembra, o Thiago foi vendido em fevereiro do ano passado do Cruzeiro para o Ludogorets da Bulgária. É importante lembrar que o Thiago foi a primeira venda da SAF do Cruzeiro. Ronaldo chega, assume o clube e vende o jogador por algo na casa dos 4 milhões de reais. O Cruzeiro ficou com a maior parte dessa grana. Ficou também combinado que 20% de uma venda futura seria do Cruzeiro. E o Thiago arrebentou na reta final do campeonato búlgaro, marcando vários gols e dando assistências pelo Ludogorets, chamou a atenção do Clube Bruges. O time belga está pagando 7 milhões de euros para contratar o jogador. O Cruzeiro ficaria com um valor superior aos 5 milhões de reais, mas o Ludogorets fez questão, exigiu que o negócio só sairia se o Cruzeiro recebesse apenas 5 milhões de reais. De qualquer forma, já é uma boa grana, até porque alguns meses atrás o Cruzeiro quase vendeu o seu percentual por 4 milhões de reais. Ainda acabou ficando com 1 milhão de reais a mais. Grana que deve ser utilizada na contratação de jogadores. O Cruzeiro busca um atacante de lado de campo, um volante e mais um zagueiro. Bora falar agora sobre o Vasco, de olho em Soteldo, pelo menos é o que garante a página central da Bola no Twitter. O pessoal apurou que, diante das dificuldades do Santos em fechar a contratação do Soteldo em definitivo com o Tigres, o Vasco está de olho e pode fazer proposta. O Soteldo está emprestado até 30 de junho e já havia um combinado entre o Santos e o Tigres que bastava ao Peixe pagar 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos e o Soteldo ficaria em definitivo. Só que o Peixe não tem esse dinheiro e fez uma proposta bem inferior ao clube mexicano, que na hora recusou. Disse que não há interesse em seguir com essa negociação no modelo proposto pelo Peixe. Santos, ao que parece, não vai ter os 4 milhões de dólares para negociar. E é nesse contexto que o Vasco entra monitorando a situação do atacante venezuelano, que não vive a melhor das fases, tem se machucado demais, mas tem bastante talento, isso é inegável. Vasco que vai ao mercado para contratar entre 4, 5 ou até 6 contratações, 6 jogadores para a janela da metade do ano. Há a compreensão na 777 e nas pessoas do Vasco de que, se não reforçar bem o time, o Vasco vai correr enorme risco de rebaixamento, nesse momento, inclusive, na zona da degola, correndo muito risco de estar na Série B em 2024. Bora falar agora sobre o Corinthians. A derrota para o América, você já viu, ouviu, leu. Quero repercutir a entrevista forte que o Alessandro deu no vestiário depois da partida contra o América. E o alvo do Alessandro, que é o gerente de futebol alvinegro, foi o Júnior Moraes. Você deve ter lido durante a semana que o Júnior Moraes, depois de ter sido afastado pelo Luxemburgo para treinar separado, decidiu ir à justiça cobrando 3 milhões e 800 mil reais do Corinthians. O Timão não havia pago nada do fundo de garantia, também devia férias, 13º. Além de todas essas cobranças, Júnior Moraes ainda exige na justiça que o Corinthians arque com todos os salários daqui até o fim do contrato. O vínculo se encerra em dezembro. Pois bem, o Alessandro disse ao pessoal da Identidade Corintiana o seguinte, abre aspas, sobre esse atleta, tenho de ser muito franco, tenho que pedir desculpas para o torcedor corintiano por uma contratação tão infeliz que fizemos. Vestir a camisa do Corinthians precisa ter coragem, personalidade, e esse, que eu prefiro nem mencionar o nome, foi covarde e principalmente mentiroso. Lamento que o torcedor tenha visto ele com a camisa do Corinthians. Palavras fortes do Alessandro, que ainda foi perguntado sobre o tema e completou. Infelizmente, lamento muito. Teve um comportamento que descrevi, ponto final. A gente cuida dos atletas que vão vestir nossa camisa e honrar tudo que nosso clube representa. Força, humildade, garra. Ponto final sobre esse assunto que está sendo tratado agora pelo departamento jurídico. Não vamos mais falar sobre o tema, fecha aspas. Só para contextualizar, Júnior Moraes, contrato de 2 temporadas, depois de uma lesão grave no joelho, ele quase não conseguiu jogar, toda vez que foi utilizado foi bem mal, deixará saudade nenhuma, mas em compensação custo-benefício horroroso. Atleta que ganhava 500 mil por mês, mais um dos péssimos negócios feitos por Duílio Monteiro Alves e companhia.
Quero falar agora sobre Vietto. Vocês lembram dele? Meio atacante argentino, revelado no Racing, com passagem pelo futebol espanhol, esteve no Atlético de Madrid, no Villarreal, no Sevilha, também jogou na Inglaterra, no Fulham, esteve no Sporting e desde 2019 joga na Arábia Saudita. Quase que todo o tempo no Al Hilal, que é o principal clube saudita. Fez bom campeonato mundial interclubes na virada do ano, foi um dos destaques daquela competição que teve o Al Hilal como vice-campeão, eliminando o Flamengo na semifinal. Pois bem, o Vietto, que tem só 29 anos de idade, fica livre do seu contrato com o Al Hilal agora no fim do mês de junho. E já está certo que não vai haver renovação, ou seja, Luciano Vietto está livre no mercado. Para contratá-lo, basta se acertar com ele e com o seu representante. Desde a virada do ano, o nome do Vietto vem sendo muito especulado no Palmeiras. Torcedores do Palmeiras fizeram uma campanha para que ele fosse contratado. Na oportunidade, ouvi um dirigente do Verdão que disse o seguinte, abre aspas, isso é só papo de rede social. E o Palmeiras não é um clube administrado. E o Palmeiras é um clube administrado de forma profissional. Não vai trazer um jogador só porque ele foi bem em uma competição, fecha aspas. Então, torcedor do Palmeiras não deve ter muita esperança na contratação desse atleta. Jogador que também havia sido alvo de especulações no Atlético Mineiro e no Corinthians. O Corinthians acaba de fechar com o Matias Rojas, mais ou menos para a mesma função. O Atlético poderia contratá-lo? Poderia, mas a vontade do Vietto é voltar para o futebol europeu, mais especificamente para a Espanha. Ele inclusive tinha conversas avançadas para voltar ao futebol espanhol para jogar no Villarreal. É a tendência, é o mais natural. Se não houver acordo, aí os clubes brasileiros podem passar a ser uma alternativa, uma opção. Bom jogador, especialmente nessa condição de não haver investimento para pagamento de direitos econômicos, acho que trata-se de um negócio legal. Ganhava na Arábia Saudita R$1.100.000 por mês. Você gostaria dele no seu time do coração? Seria útil? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde com a tradicional live de domingo. Um abraço, tchau!